No início dos anos 2000, o mundo ainda estava descobrindo as fronteiras nebulosas da internet. Enquanto a maioria buscava conexões e informações, em uma pequena e pacata vila alemã chamada Rotenburg, algo sombrio estava sendo planejado nas sombras do anonimato digital. Armin Meiwes, um técnico de computadores aparentemente comum, vivia em uma mansão isolada cercada por florestas densas. Mas, por trás de sua fachada de vizinho educado e solitário, Meiwes alimentava um desejo que desafiava a própria compreensão humana. Ele não buscava apenas companhia, ele buscava alguém que concordasse em ser devorado. Este não é apenas um conto de terror fictício, mas a crônica real de como um fórum online se tornou o palco para um dos crimes mais perturbadores da história moderna. Prepare-se para mergulhar na mente do canibal da internet, um homem que transformou um pesadelo em uma realidade documentada. Para entender o monstro, precisamos olhar para as rachaduras em sua fundação. Armin Meiwes cresceu sob a sombra de uma mãe dominadora e possessiva, Waltraud. Após a partida de seu pai e o distanciamento de seus irmãos, Armin e sua mãe formaram um vínculo isolado e quase doentio na grande mansão de Rotenburg. Quando ela faleceu em 1999, Armin não ficou apenas órfão, ele ficou em um vazio absoluto. A solidão daquela casa imensa começou a ecoar desejos que ele mantinha reprimidos desde a adolescência, fantasias de incorporar outra pessoa para que ela nunca o deixasse. Meiwes não via o canibalismo como um ato de ódio, mas como um ato de união suprema e eterna. Em sua mente deturpada, comer alguém significava que essa pessoa se tornaria parte dele para sempre, preenchendo o buraco deixado por sua mãe e pelo isolamento social. Com a morte da mãe, Armin recorreu à única ferramenta que lhe dava acesso ao impensável, a internet. Naquela época, a Deep Web como conhecemos não era necessária. Fóruns abertos como o ID Cannibal Café serviam de ponto de encontro para pessoas com fetiches extremos. Sob o pseudônimo Frank, Meiwes começou a postar anúncios que pareciam saídos de um filme de horror. Ele não procurava uma vítima indefesa, ele buscava um voluntário. Seus anúncios diziam: procuro um homem bem constituído, entre 18 e 30 anos, para ser abatido e consumido. Para surpresa de muitos, Meiwes recebeu dezenas de respostas. A maioria eram apenas fantasistas que recuavam no último momento, mas entre as centenas de e-mails trocados, um homem se destacou. Alguém cujos desejos de autodestruição eram tão profundos quanto a fome de Armin. Bernd Brandes era um engenheiro bem-sucedido de Berlim, um homem que, aos olhos da sociedade, tinha uma vida estável e produtiva. No entanto, Bernd carregava cicatrizes psicológicas profundas e um desejo de ser consumido que o perseguia há anos. Quando ele encontrou o anúncio de Frank, ele sentiu que finalmente havia encontrado seu destino. Os dois começaram a trocar mensagens intensas, detalhando cada passo do que viria a ser o ritual final. Não havia coerção, havia um acordo mútuo macabro. Brandes comprou uma passagem de trem só de ida para Rotenburg em 9 de março de 2001. Ele deixou seu apartamento em ordem e seu testamento assinado. Ele não estava indo para um encontro romântico ou de negócios, mas para um encontro que colocaria um fim à sua existência de forma voluntária e brutal. O encontro na estação de trem foi estranhamente mundano. Meiwes buscou Brandes e o levou para sua propriedade isolada. Lá, na mansão que Meiwes chamava de o quarto de abate, o horror começou a se desenrolar. Armin havia preparado o local com ganchos de carne, uma mesa de mármore e equipamentos de gravação. Ele queria documentar cada segundo para poder reviver o momento mais tarde. O que se seguiu foi uma noite de tortura consentida e automutilação que desafia qualquer lógica de preservação humana. Brandes ingeriu grandes quantidades de álcool e analgésicos para suportar a dor inicial. O vídeo gravado por Meiwes, que mais tarde seria usado como prova crucial no tribunal, mostrava uma atmosfera de calma surreal e perturbadora, enquanto os dois realizavam atos que a maioria das pessoas nem sequer consegue imaginar em seus piores pesadelos. Após horas de um ritual angustiante, Brandes ficou inconsciente devido à perda de sangue. Foi nesse momento que Meiwes deu o golpe final, terminando a vida de seu voluntário. Com a precisão de quem havia estudado anatomia e técnicas de abate, Meiwes desmembrou o corpo de Brandes. Ele agiu com uma calma arrepiante, separando cuidadosamente as partes que pretendia consumir.
O que torna este caso único na criminologia não é apenas a brutalidade, mas a natureza metódica do agressor. Mavis não descartou o corpo em uma vala comum, ele o tratou como estoque de comida. Ele congelou as partes em porções individuais, rotulando-as como faria com carne comprada em um açougue. Para Armin, o ritual tinha sido um sucesso, Brandes agora fazia parte dele, e a solidão da mansão de Rotenburg parecia, finalmente, ter sido dissipada. Nos meses que se seguiram, a vida de Armin Mavis voltou a uma normalidade bizarra. Ele continuava a trabalhar como técnico, conversava com os vizinhos e participava de eventos locais. No entanto, em sua casa, ele jantava os restos de Bernd Brandes, frequentemente acompanhando a refeição com um bom vinho e velas, tratando cada jantar como uma celebração de sua união. Mavis chegou a consumir cerca de 20 quilos da carne de sua vítima ao longo de 10 meses. Mas sua fome por esse tipo de conexão não havia sido totalmente saciada. Ele voltou aos fóruns da internet, procurando por um novo voluntário. Ele acreditava que o que havia feito era um ato de amor e misericórdia, e não via crime em realizar o desejo final de um homem que queria morrer de uma forma específica. O castelo de cartas de Mavis começou a desmoronar em dezembro de 2002. Um estudante de medicina em Innsbruck, na Áustria, estava navegando pelos mesmos fóruns sombrios e encontrou uma nova postagem de Armin, que agora buscava uma segunda vítima. O estudante ficou horrorizado com os detalhes explícitos e a seriedade do anúncio e decidiu alertar as autoridades. A polícia alemã, inicialmente cética de que algo tão bárbaro estivesse realmente acontecendo, iniciou uma investigação discreta. Quando eles cruzaram os dados do endereço de IP com a localização da mansão em Rotenburg, decidiram obter um mandado de busca. Eles esperavam encontrar apenas fantasias doentias em um computador, mas o que descobriram ao entrar na propriedade mudaria a história forense da Alemanha para sempre. A busca na mansão revelou evidências incontestáveis, restos humanos no congelador e a fita de vídeo de 4 horas documentando todo o crime. Mavis foi preso imediatamente e não negou nada. Pelo contrário, ele confessou tudo com uma calma e clareza que deixaram os investigadores perplexos. O caso chocou o mundo e mergulhou o sistema jurídico alemão em um dilema sem precedentes. Não havia uma lei específica contra o canibalismo na Alemanha. Como Brandes havia consentido explicitamente com sua própria morte, os advogados de Mavis argumentaram que se tratava de um homicídio a pedido, uma forma de eutanásia ilegal que carregava uma pena muito mais leve do que o assassinato. O julgamento se tornou um espetáculo mediático, questionando os limites do livre-arbítrio e a responsabilidade do Estado em proteger indivíduos de seus próprios desejos autodestrutivos. Em 2004, Mavis foi inicialmente condenado a 8 anos e meio por homicídio culposo, mas a indignação pública e um novo julgamento em 2006 levaram à prisão perpétua por assassinato com motivação sexual. Na prisão, Mavis se tornou uma figura curiosa. Ele se tornou vegetariano e atua como um tipo de conselheiro para outros detentos, alegando estar arrependido, embora ainda fale sobre seus atos com um desapego clínico. O caso de Armin Mavis permanece como um lembrete sombrio das profundezas da mente humana e de como as ferramentas de conexão global podem, às vezes, facilitar os instintos mais primitivos e sombrios. A mansão em Rotenburg foi parcialmente destruída por incêndios suspeitos ao longo dos anos, tornando-se uma ruína que simboliza o vazio e o horror que ali residiram. A história de Armin Mavis nos força a questionar os limites da sanidade e da moralidade na era digital. Se este mistério intrigou você, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais investigações sobre o lado obscuro da história.